Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Dando continuidade ao nosso estudo das funções, especificamente o estudo das funções polinomiais do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática, né? Nós vamos apresentar nesta videoaula 3 exercícios, um envolvendo tabela, uma situação problema e uma outra situação problema também, uma questão que caiu no Enem, tá bom? Então são três questões envolvendo funções polinomiais do segundo grau, ou as funções quadráticas. Então, sem mais delongas, o primeiro exercício que nós vamos fazer é este aí. A tabela mostra a proporcionalidade direta entre a grandeza x e seu quadrado. Então, analisando a tabela, na primeira linha eu tenho as grandezas x, que varia de 1 a 7. E na segunda linha eu tenho as grandezas y. Lembrando que toda função é uma relação entre duas variáveis, onde sempre uma depende da outra. No caso, quando nós estamos tratando sobre a função do primeiro grau ou qualquer outra função, a não ser que seja uma função inversa, que ainda vocês não estudaram, sempre o y vai depender do x, né? Então, o x é a variável independente e o y é a variável dependente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos resolver o exercício. Como que eu faço para analisar esta tabela? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Se o exercício fala que a tabela mostra uma proporcionalidade direta entre a grandeza x e seu quadrado, nós temos sempre que lembrar do seguinte: toda proporcionalidade direta ao quadrado é dado pela seguinte relação: y igual a k vezes x elevado ao quadrado, ok? Onde o k é o coeficiente de proporcionalidade, ok? Comprido, né? Então vamos lá. Então o K é nada mais, nada menos do que o coeficiente de proporcionalidade. O que eu preciso fazer é nada mais, nada menos do que determinar o valor do K. Então, se eu já verifiquei que a proporcionalidade direta ao quadrado é dada por esta relação, y igual a k vezes x ao quadrado, então quando eu olho nas questões, nas alternativas, eu já consigo eliminar duas alternativas, a alternativa A e a alternativa B. Por quê? Porque ambas as alternativas, o x não está sendo elevado ao quadrado. Muito bem. Então vamos lá. Como que eu vou fazer para determinar esta função? Então vamos observar o seguinte. Na primeira relação entre x e y aqui que eu tenho, quando o x vale 1, o y vale 3. Então, para o par ordenado, 1 e 3. Lembrando que sempre o primeiro número é o x, sempre o segundo número é o y, ok? O que eu vou fazer? Na minha função y igual a k vezes x ao quadrado, eu vou substituir o 3 no lugar do y e o 1 no lugar do x, primeiramente. Então, nesse caso, o y vale 3, é igual a k vezes o x, que vale 1, elevado ao quadrado. Então, eu tenho que 3 é igual a k vezes 1 ao quadrado dá 1. Eu posso isolar o k ou simplesmente 1 vezes k é o próprio k, né? Então, 3 dividido por 1 é igual a k. Portanto, o k vale 3. Pronto. Eu nem preciso fazer mais nada para determinar qual é a função. Se eu já determinei qual é a função, quem é o valor do k, então eu já sei que a minha função é y igual a k, que vale 3, vezes x elevado ao quadrado. Olha lá, diretamente você já chega na alternativa D. Mas se você quiser continuar fazendo os testes para ver se está certo, vamos pegar a relação para o x igual a 12, o x igual a 2, o y vale 12. Então, o par ordenado é 2 e 12. Lembrando que o 2 é o x e o 12 é o y, ok?
Então, substituindo na relação de proporcionalidade direta ao quadrado. Y igual a K vezes X ao quadrado. O Y vale 12, K vezes o X, que vale 2 ao quadrado. Então, 12 é igual K vezes 2 ao quadrado, 4. Isolando o K, eu tenho que 12 dividido por 4 é igual a K. Portanto, o K, de novo, deu 3. Você pode ir fazendo isso para a tabela inteira. Por exemplo, vamos pegar para o x igual, sei lá, a 6, por exemplo. O par ordenado é 6 e 108. Ok? Então, vamos pegar a função, que é y igual a k vezes x ao quadrado. O 6 é o x e o 108 é o y. Então, eu tenho 108 é igual a k vezes o x, que é 6 ao quadrado. Então, 108 é igual a k vezes 6 ao quadrado, 36. Isolando o k, eu tenho que 108 dividido por 36 é igual a k. 108 dividido por 36 vai dar 3 de novo. Ok? Se você quiser ir fazendo esse teste, você pode ir fazendo até o final da tabela. Vai dar sempre 3. Então, vamos fazer uma prova real mentalmente. A função nós já descobrimos que é y igual a 3 vezes x ao quadrado. Ou seja, é o x elevado ao quadrado vezes 3. Então vamos fazer uma verificação rapidamente. 1 ao quadrado, 1. Vezes 3, 3. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. 4 ao quadrado, 16. Vezes 3, 48. 5 ao quadrado, 25. Vezes 3, 75. 6 ao quadrado, 36. Vezes 3, 108. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Vezes 3, 147. Ó, certinho. Certo? Então, eu provei que a minha função é y igual a 3 vezes x ao quadrado. Beleza? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá. Então, o próximo exercício que nós vamos fazer é este aí, ó. Para reiniciar o jogo, Marcos, o santo do Parque Antártica, goleiro pentacampeão mundial em 2002, chuta a bola para cima, com certa inclinação em relação ao nível do chão, percorrendo uma trajetória parabólica. Muito bem. Já está dando a ideia de parábola, né? Função do segundo grau. A parábola, a altura h em metros, depois de um tempo t em segundos, é dado pela função h de t igual a 12t menos 8t ao quadrado. Então, a função é esta aqui, ó. H de t é igual a 12 vezes t menos 8t ao quadrado, ok? Sendo assim, responda as questões. No item A, o que ele quer saber no item A? A que altura a bola se encontra após 1 segundo? Muito bem. Então, quando t é igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou achar o h de 1, ou seja, a imagem da função quando o t vale 1. Aqui, a minha variável não é x, é t, mas é a mesma coisa, ok? Então, aonde tem o t, eu vou substituir por 1. Então, vai ser 12 vezes 1 menos 8 vezes 1 elevado ao quadrado. Eu tenho multiplicação, subtração, multiplicação e potenciação. A última coisa que eu vou fazer é a subtração. Então, h de 1 vai ser igual a 12 vezes 1, 12, menos. Primeiro, eu elevo ao quadrado, depois eu multiplico. Então, 8 vezes 1 ao quadrado, 1. Então, h de 1 vai ser 12 menos 8 vezes 1, 8. 12 menos 8 dá 4. Ou seja, determinei que para 1 segundo a bola estará a 4 metros de altura. Ok? Beleza. Vamos determinar o item B. Qual o tempo que a bola levará para cair no chão novamente? Bom, subentendendo-se que ao reiniciar o jogo, o goleiro Marcos, o monstro do Parque Antártica, né, o santo do Parque Antártica, um dos maiores goleiros que eu vi na minha vida, o meu maior ídolo esportivo no campo, na área futebolística, né? Então eu tenho aqui, vou fazer aqui um plano cartesiano, tá? X e Y. No X, no eixo das abscissas, eu vou colocar o tempo t
em segundos. E no eixo Y eu vou colocar o H, ou seja, a altura, em metros. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui um plano cartesiano. Ele quer saber qual o tempo que a bola leva para chegar ao chão. Então, novamente, se o Marcos, subentende-se que ele colocou a bola no chão e bateu o tiro de meta. Então a bola saiu do zero. E ela fez uma trajetória parabólica, certo? Ela subiu, subiu, subiu e desceu. Eu já sei que em 1 segundo a bola atingiu 4 metros, tá? O que eu quero saber é qual é a altura máxima disso. Não, no item B, quero saber qual o tempo que a bola voltou ao solo. Vamos fazer aqui um esboçozinho, ó, rapidamente, tá? Ó, então a bola saiu do zero, ela fez esse movimento aqui e desceu, certo? Quando ela atingiu o solo novamente, esse ponto aqui está no eixo X. O que significa esses dois pontos, este e este? Os pontos de intersecção da parábola com o eixo das abscissas são as raízes da função, ou seja, esse é o x1, esse é o x2. No caso, se a minha variável é t, então aqui é o t1 e aqui é o t2. Eu já sei que uma das raízes é zero, porque a bola saiu do zero. O que eu preciso fazer agora é determinar o t2, um instante em que a bola atingiu o solo novamente. Porque ela subiu, fez uma trajetória parabólica, como diz no enunciado, e voltou a cair, ok? Então vamos lá. Para eu determinar as raízes da função quadrática, significa dizer que o que são as raízes da função quadrática? São os valores da variável independente, no caso x, no caso aqui t, que fazem com que o y seja igual a zero. No caso o y aqui é o h, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o h de t por zero, certo? Então, eu vou fazer 12t menos 8t ao quadrado igual a zero. Vamos arrumar essa equação para deixar os expoentes na ordem decrescente? Então, eu tenho menos 8t ao quadrado mais 12t igual a zero. Equação do segundo grau, que você pode resolver ou pela fórmula de Bhaskara ou pelas relações de Girardi, tá bom? Vamos fazer esta pela fórmula de Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou primeiramente descobrir o discriminante, para ver quantas raízes que a função terá. Eu já sei que tem duas, né? Então, significa que o discriminante tem que ser maior do que zero. Nesta função, quanto que vale o a? O a é o número que multiplica o termo em x ao quadrado. O termo ao quadrado, no caso aqui é o t. Então o a vale menos 8. O b vale 12, que é o coeficiente numérico do t. E eu não tenho a parte constante, então o c vale 0. Ok? Muito bem, então vamos substituir. O discriminante é o b ao quadrado, que é 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale menos 8, vezes o c, que vale 0. Então, o discriminante será 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes menos 8, 32, vezes 0 mais 0. 4 vezes 8, 32, vezes 0, 0. 144 mais 0, 144. Ok? Raiz quadrada de 144 é mais ou menos 12. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos achar, então, o T1. O T1 eu já sei que é zero, só para verificar. Então vai ser menos b, menos 12, mais a raiz de 144, que é 12, dividido por 2 vezes o a, que é menos 8. Então eu tenho menos 12 mais 12 dá 0, dividido por menos 16. Olha lá, o T1 deu 0, eu já sabia. Vamos determinar o T2. Então vai ser menos 12, menos a raiz do discriminante, dividido por 2 vezes o a, que é menos 8, certo? Então eu tenho menos 12 com menos 12, eu tenho menos 24, dividido por menos 16. Menos dividido por menos dá mais, 24 dividido por 16, eu posso simplificando, né?
posso simplificar por 2, vai dar 12 sobre 8. Por 2 de novo, vai dar 6 sobre 4. Por 2 de novo, vai dar 3 sobre 2. Então, o meu T2 é 3 sobre 2, que na verdade é 1,5, ou seja, 1,5 segundos. Então, a bola, ela voltou ao chão em 1,5 segundos. Ok? Tá aí, ó, 1,5 segundos. Agora, o que eu preciso fazer? Determinar no item C qual é a altura máxima alcançada pela bola, tá? Em sua trajetória. Então, a altura máxima é justamente o quê? É o vértice da parábola. O vértice da parábola tem suas coordenadas x, v e y, v. O que ele quer saber no item C? Qual é a altura máxima? A altura máxima está no eixo y. Então, eu quero determinar o YV. Então, vamos determinar o YV, que é dado pela fórmula menos o delta dividido por 4 vezes A. Então, o YV vai ser menos o delta. Quanto deu o delta? 144. Dividido por 4 vezes o A, que é menos 8. Ok? Então, o YV é menos 144. 4 vezes menos 8 dá menos 32. Menos dividido por menos dá mais. 144 dividido por 32 vai dar um número quebrado. Então, YV vai ser igual. Você pode ir simplificando. 144 e 32 e o 32 são pares. Vai simplificando por 2. Dá 72 sobre 16. Por 2 de novo, dá 36 sobre 8. Por 2 de novo, dá 18 sobre 4. Por 2 de novo, dá 9 sobre 2. Que agora não dá para simplificar mais, porque o 9 é ímpar e o 2 é par, ok? 9 sobre 2, na verdade, é 4,5. 4,5 é o quê? Metros, que é a altura máxima. Então, olha o que acontece aqui no nosso gráfico. Olha aqui. Então, em 0,75, ó, em 0,75, a bola atingiu 4,5 metros. Certo? Então, a parábola fez isso aqui, ó. Ela subiu, a bola subiu. Em 0,75 segundos, ela atingiu a altura máxima. E aí, ela voltou a cair. Aqui, ó. Passa pelo 1 e volta a atingir o solo. É lógico que o gráfico não ficou uma maravilha, mas basicamente para você entender o que aconteceu com a bola, tá? Ela subiu partindo do zero em 0,75 segundos, que é a metade de 1,5 segundos, ela atingiu 4,5 metros. Uma coisa que eu acho que eu não falei na videoaula sobre a função do segundo grau foi sobre o eixo de simetria da parábola, né? Toda parábola, ela tem um eixo de simetria. Aqui não ficou tão simétrico, tudo bem. Mas, ó, a parábola ela tem um eixo de simetria, dividindo a parábola em duas partes iguais. Esse eixo de simetria, como divide a parábola em duas partes iguais, este ponto aqui em XV é a metade, é a média aritmética entre o x1 e o x2, ou seja, x1 mais x2 dividido por 2. Está no meio, é o ponto médio entre o x1 e o x2. Então, se a bola saiu do zero e chegou em 1,5, a metade é 0,75, certo? Opa, já estou dando a resposta da outra questão. Após quanto tempo isto ocorre? Que é 0,75. Na verdade, o que é isso aqui? É o XV. Como que eu faço para determinar o XV? Eu faço menos B sobre 2A. Então, o XV vai ser menos o B. Quem é o B? É 12. Então, menos 12 dividido por 2 vezes o A, que vale menos 8. Então, o XV vai ser menos 12 dividido por menos 16. Tá? Menos dividido por menos dá mais. Ok? E aí você vai simplificando. Por 2 vai dar 6 sobre 8. Por 2 vai dar 3 sobre 4. Então, o XV é 3 sobre 4, que na verdade é 0,75 segundos. Tá aí. Já tinha chegado nessa conclusão. Porque
o vértice da parábola justamente passa no eixo de simetria, ou vice-versa. O eixo de simetria passa no vértice da parábola. Ok, pessoal? É isso aí. Então, nós respondemos que a que altura se encontra a bola após 1 segundo? 4 metros. Qual o tempo que a bola levará para cair no chão novamente? Que tempo? 1,5 segundos. Ok? Depois, está aqui, ó, é a segunda raiz. Depois, qual a altura máxima alcançada pela bola em sua trajetória? 4 metros e meio, que é o YV, ok? Depois ela voltou, começou a cair. E depois, após quanto tempo isso ocorre? Quando que ela alcançou a altura máxima? No XV, tá? Que deu quanto? 0,75 segundos. Beleza? É isso aí. Tá aqui, ó, 0,75 segundos. Então, o exercício 2 está feito. Vamos fazer, então, agora uma questão do Enem. Vamos lá, uma questão muito legal. Essa questão aqui é muito legal, pessoal. Vamos lá. Então, vamos fazer essa questão. Exercício 3. O que diz o exercício 3? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Está aqui o eixo Z, ó, tá? Então, a parábola, o que é um sólido de revolução? É uma figura geométrica plana que você gira, e no girar sobre um eixo, esta figura ela forma o desenho de um sólido. Imagina se você tivesse um retângulo, né? E girasse o retângulo, que figura você iria ver? Um cilindro. Imagine que você tem uma moeda. Põe a moeda na mesa e gira ela. Que figura que você vai ver? Você vai visualizar uma esfera. Então, uma figura plana, ela se torna uma figura geométrica espacial no giro em cima do próprio eixo, ok? Muito bem. Então vamos analisar a questão. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros, ok? Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, este pontinho aqui, ó. Então esse ponto aqui é o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros, ele quer saber a altura aqui que está marcando o ponto C, exatamente. Então, conceitualmente, e eu disse isso na aula que eu passei para vocês, conceitualmente, o ponto C da função é o ponto de intersecção da parábola com o eixo das ordenadas, com o eixo Y. É isso que eu preciso saber. Se eu descobrir o ponto C, eu determino a altura do líquido contido na taça. Então vamos lá. Então vamos resolver o problema. Então a função que é dada é esta aqui, ó, f de x, que é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6 vezes x mais c. O que eu quero determinar é o valor de c. Eu posso imaginar essa questão de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, vamos fazer aqui o desenhozinho da taça, ok? Que é uma parábola. Neste ponto aqui, eu tenho o vértice da parábola, que ele está exatamente no eixo x, ok? Está exatamente no eixo x, o vértice da parábola. E a altura do líquido na taça, ele está sendo dado no eixo y, certo? Quais que são as coordenadas do vértice? É xv, YV, ok? Que é a coordenada do vértice, beleza? Muito bem. Eu tenho duas maneiras de observar isso aqui. Se eu quero a altura da taça, eu quero determinar o YV, certo? Para determinarmos o YV, então, vamos utilizar a sua formulinha, que é menos o delta dividido por 4 vezes A. Como que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes A, ok? Na função
que foi dado, eu conheço o valor de A, que é o número que multiplica o x ao quadrado, que é 3 sobre 2. Conheço o valor do B, que é o número que multiplica o x, que é menos 6. E o C eu quero descobrir. Beleza? Então vamos substituir esses valores aqui. Então o YV vai ser igual a menos, como eu tenho esse menos na frente do parênteses, este sinal de mais muda para menos e este muda para mais. Então menos B ao quadrado mais 4 vezes A vezes C dividido por 4 vezes A. Certo? Se eu estou calculando o YV, neste ponto aqui, ó, o que acontece? O que acontece com o x? Ele vale zero, não é isso? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Então, nesse ponto aqui do xv, o y não vale zero, que é o vértice da parábola? Muito bem. Então, eu vou substituir o yv por zero. Então, menos b ao quadrado, mais 4ac igual, dividido por 4 vezes a, igual a zero. Agora, nós vamos substituir os dados. Então, menos o b. Quem é o b? Menos 6 ao quadrado, mais 4 vezes o a, que vale 3 sobre 2, vezes o c, que vale c, que eu não sei, dividido, ok? Por 4 vezes a. 4 vezes 3 sobre 2. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Então, eu tenho, vou refazer aqui em cima. Então, menos 6 ao quadrado, mais 4 vezes 3 sobre 2 vezes c, tudo isso dividido por 4 vezes o a, que é 3 sobre 2. Ok? Aqui, ó. Então, eu tenho menos 6 ao quadrado, 36. Como que eu multiplico frações? Numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. 12 dividido por 2 dá 6. Mais 6c dividido. Aqui embaixo é a mesma coisa. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 12. 2. 12 dividido por 2 dá 6. Observe que tanto menos 36 quanto 6c são múltiplos de 6. Isso aqui é igual a zero, tá? Ó. Então, eu posso simplificar tudo por 6. Menos 36 por 6 dá menos 6. E 6c por 6 dá c, igual a zero. Isolando o c, eu tenho que o c é igual a 6. Muito bem, determinei a altura do líquido na taça. Alternativa E. Ok? Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu fazer o seguinte, também pelo vértice da parábola, né? Então vamos fazer o seguinte, pelo vértice da parábola. Como que eu faço para determinar o xv? É menos b sobre 2a, certo? Então, quem que é o valor do b da função? É o menos 6. Então, menos 6 dividido por 2 vezes o a, que é 3 sobre 2. Então, eu tenho menos vezes menos dá mais, dá 6. E 2 vezes 3 meios. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o xv vale 2. Certo? Neste ponto aqui do xv, o y não vale zero. Não é isso? Então, na função y ou f de x, é 3 meios de x ao quadrado, menos 6 vezes x mais c. Ok? Se este ponto aqui é o vértice da parábola, pertence à parábola, então para o xv igual a 2, o yv é zero. Ok? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Vou substituir o y por zero e no lugar do x eu vou colocar o 2. Então vai ser 3 meios de 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2 mais c. Então eu tenho 0 é igual 3 meios vezes 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2, 12, mais c. Ok? Então eu tenho aqui uma multiplicação de frações. 0 é igual 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6. Menos 12, mais c. Então eu tenho 0 igual 6 menos 12, menos 6, mais c. Isola o c, passa o 6 para cá, somando. 6 é igual a c. Novamente cheguei na mesma resposta. C igual a 6.
uma questão do Enem que exige que você tenha, exigiu que você tenha conhecimento. Tá bom, pessoal? É isso aí, esse exercício é muito legal. E eu espero que vocês tenham curtido a aula. Fiquem bem, fiquem em paz, até a próxima e muito rock and roll.